Durante sessão do plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Sanderson, policial federal, explicou a necessidade de restabelecer a separação dos poderes e o Estado de Direito no Brasil. O deputado apontou como funcionaria o país se estivesse dentro da normalidade. O Poder Judiciário apenas julga os conflitos e aplica as leis, o Poder Executivo executa as leis determinadas pelo Parlamento e o Poder Legislativo realiza as leis, confecciona as leis, aprimora o sistema legislativo e fiscaliza os demais poderes, sendo essa fiscalização ajudada pelos tribunais de contas, seja da União ou dos estados. Sanderson explicou a situação atual. Pois bem, no Brasil, infelizmente, nós temos presenciado uma balbúrdia institucional em que o Poder Judiciário, notadamente o STF, insiste em legislar. Não cabe ao Poder Judiciário realizar leis. E vimos agora, mais uma vez, através de uma medida monocrática do ministro Gilmar Mendes, o STF legislando. Ele não pode legislar, ele não pode dizer como o parlamento, como o poder legislativo deve proceder. É uma matéria exclusiva. Isso está na Constituição, é uma matéria exclusivamente dada ao poder legislativo, que exerce a representação popular. O deputado alertou: são intermináveis as intromissões realizadas pelo Poder Judiciário. E isso faz muito mal à democracia brasileira. Sem a separação dos poderes, sem os poderes autônomos e independentes, é claro, harmônicos entre si, mas autônomos e independentes, nós jamais teremos uma democracia de fato. Sanderson explicou: mais uma vez, nós nos deparamos então com essa situação. O Parlamento brasileiro, Câmara e Senado precisam agir. Ele sugeriu que a Câmara vote PECs que estão aguardando há anos, como a PEC que acaba com foro privilegiado e a PEC sobre a prisão após condenação em segunda instância. O deputado lembrou: enquanto em países da Europa, em países civilizados, após primeira instância, em alguns casos graves, o sujeito já vai para a cadeia e recorre preso, aqui nós temos a chamada quarta instância e um sujeito condenado duplamente, com recurso ao STJ, querendo ser presidente da República sem a menor condição moral. Lula da Silva foi condenado duplamente, teve contraditório, ampla defesa, plena defesa, as acusações foram confirmadas por um poder judiciário com contraditório e esse sujeito agora quer ser o presidente da República. Então, é uma série de desmandos, um conjunto de desajustes. O deputado lembrou que há ainda propostas que limitam as decisões monocráticas de tribunais que aguardam para serem analisadas pelo parlamento e pediu: então, Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, vamos atuar para que o interesse da sociedade brasileira seja de fato defendido. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, a apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Prezado deputado Elcimar, presidente da Câmara dos Deputados nesse momento, meus amigos deputadas, deputados, população brasileira, nós, numa república que se pretende democrática, precisamos estabelecer de forma muito clara, meu amigo Marcel Van Hatten, a separação dos poderes. Poder judiciário apenas julga os conflitos e aplica as leis. Poder executivo executa as leis determinadas pelo parlamento e o parlamento, o poder legislativo, realiza as leis, confecciona as leis, aprimora o sistema legislativo e fiscaliza os demais poderes, e ainda essa fiscalização ajudada com os tribunais de contas, seja da União ou dos estados. Pois bem, no Brasil, infelizmente, nós temos presenciado uma balbúrdia institucional, onde o Poder Judiciário, notadamente o STF, insiste em legislar. Não cabe ao Poder Judiciário realizar leis. E vimos agora, mais uma vez, através de uma medida monocrática do ministro do STF, Gilmar Mendes, legislando. Ele não pode legislar, ele não pode dizer como o parlamento, como o Poder Legislativo deve proceder. É uma matéria exclusiva, isso está na Constituição, é uma matéria exclusivamente dada ao Poder Legislativo, que exerce a representação popular. O Poder Judiciário não tem representação popular, o Poder Executivo também não tem representação popular, na medida em que ele tem a representação apenas administrativa, e aos deputados federais, aos senadores da República, ou seja, ao Parlamento, cabe a confecção de leis. E mais uma vez, vimos. Isso é uma sequência de fatos, né? São intermináveis as intromissões realizadas pelo Poder Judiciário, e isso faz muito mal à democracia brasileira, que sem a separação dos poderes, sem os poderes autônomos, independentes, claro, harmônicos entre si, mas autônomos e independentes, nós jamais teremos uma democracia de fato. E mais uma vez, nos deparamos então com essa situação. O Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, precisam agir. Temos aí inúmeras demandas sociais, demandas populares de grande valor que precisam serem votadas. Eu cito aqui a PEC 333 de 2017, que acaba com o chamado foro privilegiado, minha amiga deputada Adriana Ventura. Vamos votar essa PEC, acabar. O Brasil é dos poucos países do mundo, que temos ainda foro privilegiado por prerrogativa de função. São 55 mil autoridades no Brasil que possuem esse privilégio. Então vamos acabar, fazer de fato com que o Brasil seja levado a sério. Como também uma outra PEC, 199, que trata da possibilidade de prisão após a segunda instância, meu amigo Evair de Mello. Vamos fazer com que todo cidadão brasileiro que cometa um crime após a segunda instância vá para a cadeia. Não tem espaço mais para impunidade no Brasil. Enquanto países da Europa, minha amiga Lisiane Bayer, enquanto em países da Europa, em países civilizados, após a primeira instância, em alguns casos graves, o sujeito já vai para a cadeia e recorre preso, aqui nós temos a chamada quarta instância, um sujeito condenado duplamente com recurso ao STJ, querendo ser o presidente da República, sem a menor condição moral, porque Lula da Silva foi condenado duplamente, teve contraditório, ampla defesa, plena defesa, as acusações foram confirmadas por um Poder Judiciário com contraditório, e esse sujeito agora quer ser o presidente da República. Então é uma série de desmandos, um conjunto de desajustes que o Parlamento brasileiro, afinal de contas, somos eleitos para isso. O Parlamento brasileiro tem que fazer o seu mistério, aprovando leis modernas. Eu citei aqui fim do foro privilegiado e possibilidade após a prisão em segunda instância, mas temos também propostas que limitam as decisões monocráticas de tribunais. Vejam, eu cheguei a fazer esse estudo. Nos Estados Unidos, o STF,
faz a sua judicatura com 90% das suas decisões dadas pelo colegiado. Ou seja, o tribunal, a Suprema Corte Americana se reúne e em 90% das vezes dá a decisão. Aqui é o contrário. 90% das decisões do STF são monocráticas. Isso está errado. Então, mais uma legislação que pode ser modernizada através do Parlamento brasileiro. Então, temos muito a fazer. Câmara tem responsabilidade, Senado Federal tem responsabilidades e o Parlamento junto precisa atender o anseio da sociedade brasileira. E para finalizar, quero aqui mais uma vez registrar a repúdia, a indignação nacional com a soltura de um dos maiores corruptos. Temos um país como, infelizmente, tem muitos corruptos como o Brasil, mas um dos maiores corruptos, chamado Sérgio Cabral, condenado a 390 anos de reclusão, posto em prisão domiciliar. Isso é praticamente um deboche à sociedade brasileira, não dá para permitir, e mais uma vez, através de uma decisão do STF, um corrupto contumaz que diretamente agiu retirando recursos da saúde, da educação, da segurança pública, através daquele ralo de corrupção, daquela corrupção sistêmica estabelecida do Rio de Janeiro, com a parceria de Lula e sua turma, dilapidaram dinheiro público e agora esse sujeito está em prisão domiciliar. Então, Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, vamos atuar para que o interesse da sociedade brasileira seja de fato defendido. Obrigado a todos.